que será que se criou tantas técnicas ou elas já existiam? Porque nossos corpos são singulares e únicos. Você acabou de falar que você acha mais legal a parte final do yoga. É que o seu corpo experienciando a prática se coaduna, se tornou mais potente, alegre, é ali. E eu dançando. Há pessoas que não conseguem sentar, coluna ereta e fazer. Só que olha que louco, né? Existem técnicas hegemônicas em relação a outras, dominantes. E como ela é dominante, ela diz, meditar é assim. Então, se você meditar assado, você não é tão meditante assim, hein? Aí você cria culpa no outro. Sim. Então, por que existem tantas técnicas? Porque nossos corpos são únicos. É simples. Deveriam existir mais ainda. Para mim, tem que ter infinitas combinações de técnicas. É indiferente. A experiência sempre é única também. O que eu experiencio meditando, usando exatamente a mesma técnica que você, é só eu. Eu nunca vou Exatamente meditar isso. por você. Mesmo que a gente pratique a mesma meditação, mesma É óbvio. filosofia, Você mesma assiste ciência, cada um vai ter. Esquece meditação. Você está assistindo um filme, estou assistindo o mesmo filme, no mesmo lugar. O que muda? O que muda é meu corpo. O que muda é meu corpo com contato com outros corpos, como livro, luz, experiências de esporte, de livros que eu leia, de encontros que eu tenha, da família que eu tive, da sociedade onde eu vivi, das ondas que eu surfei e que você não tenha surfado. Isso me constitui eu. E aí, eu, entrando em contato com outro corpo, seja um conjunto de técnicas meditativas, vou produzir o quê? Um corpo meditativo com o meu corpo. Uma lindeza, né? Experiências que vão se multiplicar sempre. Qual é o problema? Quando você diz para mim qual a experiência que eu tenho que ter usando essa técnica. Você me castra. Sim. Porque eu vou tentar, porque você tem autoridade, você é um mestre, tentar experienciar o que você experienciou. Nunca vou conseguir. Aí eu vou mentir. Ou me sentir muito culpado. Pô, Beto, mas aí fica uma bagunça, né? Porque cada um tem uma experiência. Aí você para de dar aula para 55 pessoas e começa a dar aula para 2 só. Mas aí eu não consigo sobreviver. Que bom que tem as técnicas de meditação. Mas quando a gente fala tipo de meditação, aí eu já estou dizendo que a meditação existem vários tipos, enquanto que existem várias técnicas. O que você chamou de tipo, a gente chama de método. Método, escola ou tradição. Existe um método. Um método é formado por uma experiência, alguém que teve essa experiência inicial, geralmente é um avatar, né? Se for numa linguagem mais mística. Aí esse avatar que teve essa experiência traz um conhecimento específico, um saber, que ele teve experienciando numa sucessão de práticas. Pense em Siddhartha Gautama, por exemplo, Jesus, Maomé. E aí, um conjunto de pessoas ouve o que ele fala e se afinam com ele. Então, nós temos a experiência, aquele que teve a primeira experiência, nós temos um grupo agora, uma comunidade, e essa comunidade, ou aquele que teve experiência, ou ambos, constroem escrituras, ou uma tradição, que pode ser oral, como a Umbanda. Nós temos agora um método. Escrituras, ou uma tradição oral, nós temos uma comunidade, o yoga chama de sampradaya, né? É uma comunidade espiritual. Nós temos aquele cara, ou aquela pessoa, aquele conjunto de pessoas, como tipo 12 apóstolos, que tiveram uma experiência que é extraordinária, não é desse mundo ordinário, é extraordinária, e a experiência. Agora nós temos um método, uma escola, essa é a coluna vertebral de qualquer método, escola ou tradição, ou cultura, se você preferir. As técnicas estão contidas aqui nessa comunidade, porque essa comunidade vai tentar construir um modelo para que a sua cultura, o seu mundo à volta, tenha aquela mesma experiência inicial. Aí você talvez tenha que ser iniciado nesse método. Só que nós não estamos tão acostumados mais, ou não gostamos muito da ideia de se converter a uma comunidade.
E aí a gente faz o quê? A gente prefere beber nas técnicas desconectadas dessa comunidade. E aí você vai beber, você vai fazer retiro do Vipassana. Então, aí depois você pega a técnica Sesshin da Monja Coen, que é do Zen Budismo. E aí você pode, de repente, falar, eu vou fazer um mix disso aqui. Então, uma coisa é um método onde estão contidas as técnicas organizadas de um jeito muito único. Primeiro abre com o Mon, depois você faz respiração por um lado, respiração pelo outro, sei lá. E aí você senta e medita, ou deita e medita, ou dança. A pergunta é, qual é o melhor método? Não, essa é uma pergunta tola. O que é importante? Você experienciando essa comunidade, estas técnicas, bebendo aqui, você produz uma experiência que é importante, benfazeja, interessante para você? Ah, tá sendo. Mas ela pode não ser eterna, né? Aí tem uma hora que não é mais. Aí você sai. Aí você pode ir para uma outra comunidade. Ou você pode construir a sua própria comunidade. Vou tentar dar um exemplo prático. Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Ele é hinduísta. Ele é da casta dos guerreiros. E aí ele abandona esse ordenador de realidade, que é um hinduísta, o védico, porque ele não aceita o velho, a morte, sei lá o quê. E ele vai praticar yoga, provavelmente Hatha Yoga, por anos. Tem muitas experiências. Mas ele também não se dá bem. Ele vai tentar encontrar... A César era muito forte. Ele vai dizer que encontrou um caminho do meio. E vai construir um conjunto de técnicas que vai se afinando. Pessoas vão chegando para ouvir o que ele fala das experiências que ele teve. Se forma uma comunidade. Ele organiza aquilo em 4 nobres verdades. Olha a tradição acontecendo. E olha que louco, né? Se você é uma mãe preta, védica, solteira no século XII, o que te resta? Morar com a sogra. Porque a cultura védica não te tem mobilidade social. Mas se você se converte a essa comunidade budista, de um ex-hinduísta, o Vedas não faz o menor sentido. É o que eu chamo de ordenador de realidade. Então, a pergunta interessante de se fazer é: qual ordenador de realidade que você vive? Ah, não sei. Então, é isso para isso que serve a meditação, para você tomar um distanciamento e entender quais ordenadores de realidade você vive e sofre, para encontrar meios de viver melhor. Antigamente, a entrega dos ensinamentos ou a transmissão era feita essa transmissão mestre-discípulo. Você tinha que se converter a uma igreja, ainda existe. Você pode se converter na paróquia da sua cidade e vai todo dia na missa. Ainda existe, é que você não quer. Mas o porquê dessa mudança de realidade? Não mudou. Não mudou, é que você não quer. Nós vivemos numa sociedade desencantada. A gente não quer mais se converter a nenhuma instituição religiosa. O que você está chamando de mestre-discípulo é uma instituição religiosa. O mestre é imaculado, perfeito em si mesmo, quase um santo. Então, ela existe ainda. Certo. Larga a sua família e vai se tornar padre. É mestre-discípulo. Vai se tornar budista, só que você não quer largar a mão. Então, ela não deixou de acontecer. Ela existe, está forte pra caramba por aí. Dizem alguns que essa transmissão seria mais... Ela seria mais... Falando aqui em meditação, e ouvindo, a gente já ouviu aqui bastante gente falando sobre meditação. E alguns até, né, trazem essa ideia de que essa transmissão mestre-discípulo seria mais fiel do que uma transmissão online, por exemplo. Olha, a relação online. Eu adoraria estar conversando com você, lado a lado, e com uma plateia na nossa frente. Mas por que a gente está aqui? Mais é prático. Menos fiel? Não necessariamente. A vida muda, tio. A vida muda. A vida muda. Mas eu volto a te dizer, querem ser fiéis a esse modelo? Pô, se converte, tá aí, o Osho tá aí ainda, tem tradições em Varanasi, o aparente do Iyengar tá lá ainda, mestres de meditação estão por aí, se converte, larga a sua família, vai para lá. Em vez de ficar criticando quem tá online, então larga tudo. Vai se enclausurar no mosteiro, vai ser celibatário. É uma opção sua. Em vez de ficar... Vai pra lá, porra.
Bacana, Quem se converte a uma instituição religiosa, uma comunidade assim, é mais fiel, está mais próximo da meditação? Talvez, ele só faz isso, né? Ele só se dedica a isso, ele não tem que trabalhar na questão, como a gente tem aqui, por exemplo, né? Saber se vai monetizar esse vídeo, né? Então, em geral, Parampara estava numa sociedade pré-capitalista, pré-moderna, aonde existiam reis, príncipes que bancavam esses monastérios. Entende? Eu estudei na PUC. O meu departamento estava junto com teologia, que é ciência da religião, que eu fiz meu mestrado e doutorado lá. Quem banca aquele departamento? É o Vaticano. As bolsas são facíssimas. Entende? Então, assim, quer viver lá? Vai, existem ainda. Existem. Antes era mais fiel. Tá aí ainda. Vai lá. Vai lá, porra. Abandona tua família, abandona tudo, muda o seu nome e vive mesmo lá com eles, porra. Tô incentivando, vai pra lá.